universidades, agências de governo e organizações privadas, como federações, conselhos de competitividade e conselhos privados, câmaras de indústrias. Nós estamos presentes em 35 países hoje. Além de apresentar a minha organização, eu queria me apresentar. Eu sou essa pessoa que está aí, majoritariamente europeu, mas assim como o General Mourão, também com DNA nativo da América, dos nossos indígenas, das nossas populações daqui. Como é que eu sei isso? Que eu fiz um teste de uma empresa chamada 23andMe. Você compra nos Estados Unidos, dá uma cuspidinha, coloca no correio, e em algum tempo você sabe a sua origem, você sabe a sua probabilidade de desenvolver algumas doenças. Por que se reduziu o tempo de vida das empresas? Pela mesma razão pela qual eu consegui entender um pouco mais do meu DNA. Pela tecnologia. Para a gente passar daquele telefone para esse aqui, foi um salto significativo. E esses saltos estão se acelerando cada vez mais. Alguém de vocês tem $1 milhão no bolso? No bolso. Eu posso dizer para vocês o seguinte: o iPhone que cada um de vocês tem, ou o smartphone, se nós pegássemos as diferentes funções que ele desempenha, gravador de voz, um player de áudio, uma câmera fotográfica, um telefone, e nós pegássemos quando essas diferentes funções foram lançadas no mercado de forma independente e trouxéssemos para o valor de hoje os preços de cada uma dessas coisas, todas integradas no iPhone, esse dispositivo no bolso de cada um de vocês valeria hoje $1 milhão. A gente consegue comprar por 600, 700 dólares. O efeito, ou isso decorre daquilo que costumeiramente se chama da lei de Moore. Moore foi um dos fundadores da Intel, que faz semicondutores e chips de computadores. A ideia de que a cada 18 ou 24 meses dobra o desempenho dos processadores sem alterar o seu preço. Esse mesmo tipo de efeito vale para uma série de tecnologias, incluindo as tecnologias de sequenciamento genético. Eu não sequenciei meu DNA, o que o 23andMe faz é um pouco diferente. Mas é interessante a gente notar que essa linha para baixo é uma linha mais agressiva que a lei de Moore. Isso significa o quê? Que as tecnologias de genética, elas avançam mais rápido e reduzem os seus preços num ritmo maior da redução dos eletrônicos, da eletrônica de consumo, dos semicondutores. E uma variedade de tecnologias está incluída: impressão 3D, computação, redes, biologia sintética e a internet de todas as coisas. The Internet of Everything. Está aí o Marquinhos para conectar os carros e fazer a internet dos carros com o Timicado. Quem trabalha no setor rural, está aí a internet das vacas. Nós vamos conectar cada coisa neste mundo utilizando um número IP, e isso vai ser possível, ou já é possível, pelos avanços na tecnologia. E vamos aplicar em uma série de áreas: da educação, à saúde, da energia, à mobilidade. O que muda com isso? Eu vou propor para vocês que existem 6 mudanças principais que afetam as nossas vidas, as vidas das nossas empresas, das nossas organizações e a vida do país. Nós podemos fazer coisas que nós não podíamos fazer antes. Fisicamente, nós conseguimos imprimir em 3D formas que nós não conseguimos produzir, fabricar com as tecnologias tradicionais. Mas também nós podemos pensar em fazer talvez negócios que nós não pensássemos. Cerca de 1/3 de todo o café que é exportado no mundo tem origem no Brasil, do café in natura. Mas somente 0,6% do café processado no mundo tem origem no Brasil.
Significa o quê? A gente exporta in natura, alguém fabrica, coloca a marca e ganha mais grana do que nós ganhamos aqui no Brasil. Eu adoro café. Eu tomo em uma única manhã mais café que o chinês toma no ano inteiro. 3 copos. E eu sempre pensei em montar uma cafeteria. Se alguém tiver interesse, esse é um projeto que eu tenho guardadinho aqui para conversar. Mas o que será que a gente precisa de mais dinheiro para investir? Montar uma cafeteria ou lançar um satélite no espaço? Há poucos anos, a Argentina foi o primeiro país a colocar em órbita um nanosatélite operacional com um package de funções relevantes de desempenho comercial. Isso é feito por uma empresa argentina que se chama Satellogic, investida por 2 fundos brasileiros. O que é interessante a gente notar é que esse satélite foi fabricado ao custo de $70 mil. A gente precisa de menos dinheiro hoje para fabricar um satélite do que para abrir uma cafeteria. Será que a gente não tem condições de fazer coisas que talvez nós não pensássemos que seria possível fazer? Essa empresa, Satellogic, baseada em Bariloche, mas não só em Bariloche, mas está em Tel Aviv, está em São Francisco e está na Europa. A primeira coisa que a gente consegue fazer, o que a tecnologia nos possibilita, é fazer coisas, não só fisicamente, não só os produtos, mas talvez fazer os negócios, implantar as ideias que nós não pensávamos antes que fossem possíveis. A segunda coisa é aumentar a eficiência. A Pepsi, que controla a Pepsi, a bebida Pepsi e o conjunto de refrigerantes, na verdade, representam 18% do faturamento global. É uma grande empresa de alimentos. A gente teve uma conversa com o Chief Science Officer da Pepsi. E ele fez um desafio para a equipe dele. Se nós pegarmos a área mais produtiva que existe no mundo hoje, quanto eu consigo aumentar de produtividade sem desenvolver nenhuma nova tecnologia? Do dia para a noite, a gente consegue dobrar a produtividade com as tecnologias que já estão aí e integrá-las. Para algumas coisas específicas, consumo de água, consumo de fertilizante, a gente consegue aumentar em 10 vezes a eficiência com precisão, sensores e dados. A segunda coisa que a tecnologia nos permite é aumentar significativamente a produtividade. Eu tinha um computador desses, um IBM, comprei em 1999, comprava por correio, que era legal, e foi entregue no Rio de Janeiro, onde eu morava. Em 2002, com um conjunto de sócios, eu criei uma das primeiras empresas de sistemas supervisórios para manufatura discreta no Brasil. Faz a coleta, captura em tempo real de dados, de equipamentos que fazem peças discretas, pode ser peças de móveis, metal mecânica, etc. E nós levantamos capital para fazer isso. Metade do capital que nós levantamos foi para comprar hardware, comprar o servidor, comprar outros computadores. A gente não precisa mais disso. Com $3 mil, você compra o hardware que é necessário para iniciar uma empresa de software hoje, incluindo os notebooks de todo mundo na empresa. A gente fala em inteligência artificial. Eu não preciso saber inteligência artificial. Eu não preciso criar os algoritmos. Eu consigo utilizar recursos que estão disponíveis, abertos na rede. TensorFlow é uma solução que foi criada pelo Google, que posteriormente virou uma biblioteca aberta. E é essa possibilidade, esse acesso a várias coisas que antes custavam muito dinheiro, que nos permite democratizar a inovação. Talvez seja por isso que uma menina dessas na África venha a criar a próxima empresa de tecnologia de $1 bilhão, muito melhor do que gente com dezenas de milhões de dólares no bolso e de investimento. Mas nós aprendemos também, inovação não é uma arte, não é um ato de iluminação, cada vez mais é algo estruturado. Nós temos conhecimento acumulado e nós temos cada vez mais método para fazer inovação, criar novas empresas. E nós estamos mudando a forma de inovar.
No passado, desenvolver novos produtos e levá-los para o mercado era muito um esforço de um grande departamento de pesquisa e desenvolvimento de uma grande empresa. Cada vez mais nós temos vendo grandes empresas se associando a startups, comprando participação em empresas menores, criando ecossistemas que envolvem essas empresas. A forma de fazer inovação está mudando. E tenha certeza, nas empresas, nos órgãos de governo, onde os senhores trabalharem, tem mais gente competente e inteligente do lado de fora que dentro da sua organização. Tenho certeza disso. Esse mundo é grande, tem um monte de gente qualificada. Como é que a gente pode trabalhar isso? É por isso que o que mais cresce em termos de investimento de empresas inovadoras é a partir do investimento realizado por grandes corporações ou por corporate venture. Este é um dos meus membros, uma empresa que se chama Zinnova, não sei se vocês conhecem, ela é baseada em Seattle, na Austrália, foi criada por um dos fundadores e vice-presidentes da Microsoft. O que eles fazem? Inovação. Como que eles fazem? Eles têm uma rede de 13 mil pessoas no mundo, indivíduos, que são qualificados, que têm ideias e que têm expertise em várias áreas tecnológicas, do software à biotecnologia, do design aos sensores. E eles trabalham com grandes clientes corporativos fazendo o quê? Criando as pontes com esse pessoal. Se a Pepsi quer inovar, eu lanço uma chamada para inovação e mobilizo essa rede que está fora da minha organização. Cada vez mais nós redefinimos mais a forma e o que significa inovar. Mas esse mundo é grande pra caramba. Além da tecnologia empurrando uma série de mudanças, nós temos a mudança climática e o nosso país será extremamente afetado. Dependendo do incremento que nós tivermos na temperatura, a produtividade e a produção agrícola de alguns cultivares poderão cair até 50% no Brasil. A mudança climática é uma urgência econômica como nós nunca tivemos. Além da tecnologia, do clima, da urbanização e da vida nas cidades, nós temos cada vez mais gente neste planeta. Nós atingimos há poucos anos a marca de 7 bilhões e hoje à tarde nós chegamos a 7 bilhões, quase 566 milhões de habitantes do planeta. Nos próximos 50 anos nós teremos que dobrar a produção de alimentos. Como é que nós faremos isso com os recursos que nós temos e com o clima mudando simultaneamente? Uma das possibilidades é da gente utilizar uma variedade de tecnologias. Na minha organização, nós fizemos recentemente um mapa das diferentes etapas da produção, distribuição, consumo de alimentos e das diferentes tipos de tecnologias no mundo que estão sendo utilizadas para alavancar a produtividade na produção de alimentos. Mas já que nós estamos aqui no Centro-Oeste, e o Brasil é um grande produtor de proteína animal, vale a gente pensar o seguinte, que existem previsões que em poucos anos, cerca de 1/3 da proteína animal não virá de uma vaca ou de um boi. Essa será uma notícia fantástica para essa vaquinha aí, porque nós teremos cada vez mais hambúrgueres de carne que não vêm da vaca e que serão cultivados ou feitos como nós fazemos cerveja hoje. Isso não está vindo de algum livro de ficção científica. Eu morava na Califórnia em 2013, quando foi feito o primeiro hambúrguer artificial. Ele foi feito em Londres, preparado em Londres. Tinha 2 colegas meus, pegaram um avião, voaram com Sergey Brin, dos fundadores do Google, para o evento em Londres. Custou $275 mil, 275 mil libras, para fazer aquele primeiro hambúrguer. Você consegue fazer o mesmo hambúrguer hoje, não por 12, porque essa notícia já é velha, mas por $5 ou menos. E não é por acaso que na semana passada, no 1º de abril, e não é mentira, não é brincadeira, o Burger King anunciou que começará a introduzir no seu cardápio hambúrgueres feitos de carne artificial ou carne sintética.
Uma quinta coisa que nós podemos fazer é utilizar a tecnologia para dar conta desses problemas do mundo e que cada vez mais surgem dessa confluência de muito mais gente, da mudança do clima, da mudança demográfica e da tecnologia. Uma sexta coisa que nós podemos olhar é como que algumas das coisas que nós fazemos ou lemos. Imagino que você esteja lendo este slide. Talvez vocês notem que esse slide ele não é novo. Ele é de 2006. Há 13 anos, pelo menos, nós já lemos matérias de jornal e revistas que não foram escritas por jornalistas. São escritas por algoritmos. Há 13 anos, nós já lemos matérias de revistas e jornais que não são escritas por jornalistas. Elas são escritas por algoritmos, ou robôs de inteligência artificial. Na semana passada, pouco mais de 2 semanas atrás, o New York Times saiu com uma matéria especial sobre as transformações do jornalismo. E um dos dados que eles apresentam é o seguinte: a Bloomberg tem notícias econômicas, etc., tem 1/3 das suas matérias criadas por algoritmos, com algum nível de participação humana. Mas 1/3 das matérias não tem uma pessoa escrevendo a matéria, tem um algoritmo. Há algum tempo, o setor financeiro usa fortemente tecnologia. Tempo é dinheiro, verdadeiramente. Mas se nós imaginarmos que um único algoritmo pode substituir quase 400 mil horas de trabalho humano, imagine o impacto que isso vai ter no trabalho, na vida das pessoas. Imagine o impacto em uma cidade como Brasília. Imagine o impacto no mundo jurídico. Imaginem que o ticket médio das causas trabalhistas executadas no Brasil, se eu não me engano, está entre 5 e 10 mil reais. É muito pouco. Significa que a maior parte delas são muito simples. Trata-se de preencher formulários, petições que já estão formatadas. Será que em 10 anos nós teremos advogados fazendo isso? Ou algoritmos? Os trabalhos de rotina sofrerão enormemente. E ao contrário do que o senso comum muitas vezes pensa, que nós teremos um robô mecânico correndo aqui entregando, não. São os nossos trabalhos, das pessoas de terno e gravata nos escritórios, preenchendo formulários, seguindo rotinas que desaparecerão primeiro. Além de mudar o trabalho, a tecnologia vai mudar muito do que é o mundo como nós conhecemos. Esse lugar marcado no mapa é o Estreito de Malacca, entre a Indonésia e a Malásia, na Ásia. 25% de todos os containers do mundo passam por lá. E, curiosamente, 25% de tudo aquilo que o Brasil exporta passa pelo Estreito de Malacca. Por que passam 25% dos containers do mundo? Porque o que tem lá dentro são os microfones, os computadores, os telefones, as peças de automóveis, os móveis, as camisas que nós compramos da Ásia, da China principalmente. O que vai acontecer em algum momento é que, à medida que isso se tornar mais comum, a impressão 3D tenderá a distribuir geograficamente essa produção. Em vez de você mandar matérias-primas para a Ásia e trazer os produtos fabricados, talvez a gente possa imprimir na esquina. Em algum momento, a visão do Jornada nas Estrelas, do replicador universal, nós estaremos nos aproximando disso. A sexta coisa que a tecnologia faz é mudar e reconfigurar significativamente o trabalho, mas também a economia global, o transporte. O que acontece se de repente cair 10% o volume de containers transportados no mundo? O que acontece com a China se a gente, em vez de comprar algo de lá, fizer o download do desenho de uma peça e imprimir na esquina? Essa é uma sexta mudança
que nós viveremos. Nós vamos fazer coisas que talvez nós pensássemos que não eram possíveis, aumentar a produtividade, democratizar a inovação, redefinir como se faz inovação, resolver problemas globais, e nós vamos mudar substancialmente o que nós entendemos por trabalho, o que nós fazemos e como o mundo se organiza. Na verdade, o que muda? Muda o jogo. Essa foto da final da Copa de 2014, um momento importante no qual os alemães fazem um gol na Argentina. O jogo vai mudar. E o curioso é que a Copa Mundial de Robôs tem uma meta. Na metade do século XXI, na qual nós vivemos, a meta é que a seleção mundial de robôs seja capaz de ganhar no campo da seleção que ganhou a Copa do Mundo da FIFA. Nós vamos chegar lá? Veremos. Estamos cada vez mais próximos. O que muda com a tecnologia, além daquelas 6 coisas, muda o jogo. E o que isso quer dizer para o Brasil? Nós estamos em Brasília, capital do país. Um país no meio do caminho. Enormes oportunidades, desafios gigantescos. Primeira coisa é que nós precisamos colocar na agenda, como o Giba diz, inovação como uma prioridade. Nós não temos, primeiro, clareza e consenso no país, enquanto sociedade, no executivo, no legislativo, no judiciário, no A, no B e no C, consenso em relação à importância da inovação. A segunda coisa é que nós não temos um conceito claro de inovação. Inovação é isso aqui, é nota fiscal. Inovação é nota fiscal. É quando eu consigo vender uma coisa e ganhar dinheiro. Por Foiner, que veio de São Carlos, a Universidade de São Carlos desenvolveu, pesquisadores da Universidade de São Carlos desenvolveram há poucos anos, um novo teste para o Alzheimer. Cerca de 80% das pessoas nos Estados Unidos acima de 8 anos têm alta tendência para desenvolver Alzheimer. Quanto mais idosos nós somos e nos tornamos enquanto sociedade, maior importância ou impacto que esse tipo de doença degenerativa tem. O pessoal de São Carlos desenvolveu um diagnóstico que nos permite identificar com maior antecedência. Hoje custa o quê? $500 para fazer um PET scan, uma tomografia. Esse é um produto que se espera chegue a R$3. Um sensor a R$3 capaz de diagnosticar o Alzheimer. Pergunta, isso é inovação? Não. Por quê? Porque não gera nota fiscal. E é importante a gente entender que não adianta eu criar tecnologia. Essa é uma super tecnologia que foi desenvolvida com investimento enorme de pesquisa, de ciência, e que levou a resolver um problema. Só que para levar para o mercado vão ser necessários 5 ou 10 anos. Vai ser necessário muito investimento para desenvolver o produto. Se vocês andarem, talvez não em Brasília, porque a gente não caminha muito aqui, mas em qualquer grande cidade nós veremos aquelas pessoas que vêm com as suas pastas pretas. É o pessoal de marketing dos diferentes laboratórios farmacêuticos. Existem 3 indústrias do mundo: a farmacêutica, a eletrônica e a automotiva respondem por 2/3 do que se gasta em desenvolvimento de tecnologia, em P&D. Na indústria farmacêutica, o mesmo dinheiro que se gasta para desenvolver uma nova tecnologia de saúde se gasta para o marketing, para conhecer o médico, construir a relação, pagar a viagem dos médicos, organizar o congresso médico e convidar as pessoas para que elas conheçam o meu medicamento, o meu equipamento, a minha solução. Isso aí só vai se tornar inovação quando cumprir esse caminho todo. Tem muito dinheiro a ser investido. Tecnologia não é suficiente. A gente precisa ter estruturas de negócios. E é fundamental que a gente consiga entender isso. Porque senão nós continuaremos investindo em tecnologias,
não conseguiremos gerar valor econômico e não saberemos por quê. Mas é tão legal. É legal. Mas esse é um jogo fundamentalmente de negócio. Nós precisamos de empresas que sejam capazes de fazer isso. Em 2017 e 2018, eu coordenei um trabalho no qual nós mapeamos 17 projetos transformadores de tecnologia no mundo, que somados representam um investimento de 280 bilhões de dólares. Um desses projetos é o projeto da União Europeia de Desenvolvimento da Tecnologia de Grafeno. É um projeto de 1 bilhão de dólares, é o que a União Europeia chama de Flagship Project. Essa pessoa de barba, esse rapaz de barba, se chama Jari Kinare. Está baseado em Linköping, na Suécia. Ele participou desse trabalho e participou de alguns workshops. Ele é o coordenador do projeto de grafeno. Vejam que curioso o que ele diz. Ele diz o seguinte: diferentemente da Ásia, onde existem grandes estruturas empresariais intensivas em tecnologia como a Samsung, a Europa tem dificuldades, porque as empresas de tecnologia não são tão fortes ou tão grandes. Quem são as empresas de tecnologia da Europa? Eu tenho a Siemens, eu tenho a Telefônica, eu tenho a Volkswagen, eu tenho a BMW. Se nós não conseguirmos criar estruturas empresariais intensivas em tecnologia, e vejam só, os europeus que estão muito à nossa frente estão preocupados. A McKinsey fez uma síntese de dados lançada há 8 dias atrás em Stanford. Ocorreu um evento em Stanford, nos Estados Unidos, e eles lançaram uma síntese sobre o Brasil digital. E eles compilaram dados a respeito das grandes empresas do mundo. São dados abertos, estão disponíveis na Forbes, a origem dos estados, a revista americana Forbes, e são dados que eu também uso na nossa Federação Global, para avaliar o quê? A sofisticação da economia dos diferentes países. Só que o que o pessoal da McKinsey fez foi comparar 2010, 2018. 3 países: Estados Unidos, China e Brasil. Tem 2 coisas que chamam a atenção. A primeira delas é que Estados Unidos e China muda muito mais, ou mudam nas listas das maiores empresas, mais do que no Brasil. A segunda coisa é que Estados Unidos e China têm, entre as suas maiores empresas, empresas que são essencialmente empresas que criam novas tecnologias. Nós não temos isso no Brasil. O que está marcado em azul aqui são as empresas de tecnologias digitais. As maiores empresas do mundo são empresas que criam tecnologias, especialmente tecnologias digitais. Não é por acaso que a Amazon é a empresa que mais investe em pesquisa e desenvolvimento do mundo. Ela não é uma empresa de logística, ela faz logística. Ela desenvolve robôs, desenvolve algoritmos, desenvolve sensores, desenvolve drones, desenvolve uma variedade de coisas para possibilitar implantar o seu modelo de negócio. Mas aí nós podemos nos perguntar, mas no Brasil, essa coisa tem sentido? Inovar dá dinheiro no Brasil? Nós temos fatos e dados desde 2003, olhando um conjunto de 75 mil empresas, cruzando essas informações, que representam 97,5% de todo o produto econômico industrial brasileiro, para dizer: as empresas que inovam, elas geram mais e melhores empregos, elas crescem mais, elas são mais produtivas, elas exportam mais. Além de empresas, a gente precisa de gente. No Brasil, nós formamos cerca de 150, 160 mil pessoas por ano em áreas tecnológicas. Os Estados Unidos forma 560 mil. A China forma 4 milhões e 700 mil pessoas em ciência, engenharia, física, em química, em computação, e assim vai. Além de quantidade, a gente precisa de uma outra coisa que talvez seja uma das coisas mais difíceis para a gente aqui no Brasil. Em 2016, nós tivemos uma reunião em Londres com 40 reitores de universidades de 20 países. O Humberto estava lá conosco no evento de Londres. Foi uma reunião que o Imperial College London, as principais universidades britânicas do mundo, abrigou.
E a conversa era sobre como nós fazemos a universidade engajar a inovação, como é que se faz inovação. E nós publicamos um relatório, e o nome desse relatório é Convergência e Circulação. Qual é a ideia? Nós só conseguiremos destravar ou avançar numa agenda de inovação quando nós tivermos no governo alguém que é preciso uma convergência da linguagem, dos modelos mentais, das práticas do governo com a indústria, com a universidade. Como é que eu faço isso? Eu preciso ter gente no governo que viveu empresa. Eu preciso ter gente na empresa que viveu pesquisa de ponta na universidade. Eu preciso ter gente na universidade que viveu empresa. Se nós não conseguirmos criar esses mecanismos para circular, nós não conseguiremos criar o tipo de convergência que é necessário. E esse ponto, tenho certeza, senhores, é um enorme gargalo no Brasil. Por quê? Porque ele é definido pela nossa legislação, que separa o público do privado. Se nós não resolvermos, nós não avançaremos. Não há como pensar que a universidade brasileira possa competir com grandes universidades internacionais, porque elas têm um grau de liberdade que não existe no Brasil. Uma terceira coisa relacionada a pessoas é o seguinte: talvez muitos de nós, meu sobrenome Alvarez é um espanhol contrabandeado pela Argentina e pelo Uruguai. Nasci na terra abençoada do Rio Grande do Sul, centro do universo, como a Juliana sempre comenta. Não há ninguém mais modesto que um gaúcho, né? Uma impossibilidade lógica, né, Gil? Mas talvez muitos de nós temos sobrenomes que vieram de várias partes do mundo. O censo de 2010 revela que apenas 0,15% da nossa população é composta de imigrantes. Até 5 anos no país. Estima-se que seja o dobro. Todo mundo, todos os imigrantes no país, cerca de 0,3%. A média mundial é de 3,5%. Em média, 3,5% da população dos países é composta por imigrantes. Nos Estados Unidos, 15% dos habitantes dos Estados Unidos são imigrantes. No Vale do Silício, o ambiente da inovação, 38% dos habitantes são imigrantes. 50% dos fundadores das empresas de tecnologia nos Estados Unidos são imigrantes e 70% dos engenheiros do Vale do Silício são imigrantes. O Brasil é um país extremamente isolado. Não é só pelo comércio. Nosso comércio internacional representa 24% do PIB. É muito baixo em todos os padrões, mas a principal lacuna que nós temos é gente. Nós não temos gente capaz de entender o mundo em quantidade suficiente, conversar com o mundo, fazer negócios e levar para o mundo as coisas que nós criamos. Nós precisamos de gente qualificada que circula e do mundo. Bom, mas a gente não só de coisas desafiadoras nós vivemos. Está aqui o Eduardo, que trabalha no Sirius. É fantástico que um país como o Brasil tenha feito um investimento de 500 milhões de dólares para ter o acelerador de partículas mais potente do mundo neste momento, e algo que envolveu empresas de origem do Brasil, da VEG a outras. É super interessante a gente ver que uma empresa baseada em Minas Gerais, com pessoas de 18 países diferentes, leva para o mercado mundial placas, não placas, mas materiais fotovoltaicos que tem o maior desempenho que existe no mundo, feito em Minas, numa operação conjunta de venture capital, com o governo, com o setor privado, com gente de fora, com pessoas de 18 países. Não é por acaso que um fundo como o SoftBank anunciou há pouco, na verdade uma empresa de investimentos como o SoftBank, de origem no Japão, atuação muito grande no mundo, nos Estados Unidos, um fundo de 5 bilhões de dólares, focado na América Latina, cujos gestores são majoritariamente brasileiros, todos baseados em São Paulo e olhando o Brasil. E não é por acaso, e é talvez a coisa mais promissora, que coisas como esta, que é uma foto no Startup Weekend, aqui em Brasília, em 2014, ter gente a fim de ir para o mundo, a fim de empreender, a fim de fazer diferente, que fala inglês, que é curiosa e que quer fazer coisas novas. Essas são todas coisas super promissoras. E é super promissor ter um Iluminante, porque nós precisamos, acima de tudo, para processar essas coisas, plataformas para conectar e plataformas de diálogo. Todos os países que avançam, e hoje eu vivo fora do Brasil, durante a maior parte do tempo, tem plataformas de diálogo.
nós precisamos criar pontes, nós precisamos criar conexões. Mas o meu lado chacrinha nunca cala. Então eu queria deixar uma provocação no final. Desde 2013, foram criadas na China, 487 empresas que fazem engenharia e a fabricação de veículos elétricos. Quantas nós criamos no Brasil? Quantas nós criamos no Brasil? Qual? Hã? Parabéns! Ó, levanta aí, qual é teu nome? Ó. Qual é teu nome? Diogo, parabéns, nós precisamos de mais Diogos. Eu queria, mas é uma questão, será que nos falta ambição? Será que nos falta ambição? Será que falta gente com ambição de ser o Diogo? De ser um daqueles chineses? Eu vou contar, só para fechar, eu vou contar uma história minha. Essa pessoa de boné na foto é um amigo, se chama Jerry, ele é um americano. Ele estava no primeiro navio no início da Guerra do Vietnã, início dos anos 60. Ficou um tempo, pediu baixa e foi para o movimento anti-guerra nos Estados Unidos. Ficou um tempo militando contra a Guerra do Vietnã. Depois ele criou uma empresa de consultoria e ele foi convidado pelo Bill Clinton para ser o número 2 da Marinha Americana. E a primeira coisa que o Jerry fez foi enviar os almirantes para o Vale do Silício, para que conhecessem não só a tecnologia, que na verdade foi financiada em grande parte pela Marinha Americana, mas para que conhecessem as novas formas de organização, os novos modelos de empresa. Depois que ele saiu do governo, ele foi ser presidente, reitor de uma universidade em Nova York, e foi uma das pessoas que trabalhou com Michael Bloomberg na virada de Nova York. Jerry lançou um livro recentemente chamado Smarter New York City. E atualmente ele tem um fundo de investimentos, uma empresa de consultoria. E eu fui conversar com ele. Fui conversar para me aconselhar. O que eu faço? Estou no meio da minha vida, espero não morrer hoje. Estou no meio da minha carreira, tem um monte de coisa mudando. Eu queria trocar uma ideia. E esse cara que já viveu um monte de coisas, CEO de empresa, CEO de consultoria, reitor de universidade, número 2 da Marinha, investidor. Roberto, eu nunca vivi tanta pressão na minha vida para mudar. Nunca senti tanta pressão em cima da minha empresa ou de mim. E me deu vários conselhos. E eu tentando, enfim, processar. E o que eu faço? Talvez a grande questão, e a questão que você colocou, Gilberto, para este papo, para esta palestra, é a era da disrupção. E cada vez mais eu escuto CEOs, especialmente nos Estados Unidos, dizendo: a tarefa de um CEO é gerenciar a disrupção, é evitar que isso aconteça. Mas essa também é a tarefa de cada um de nós. E como é que nós, processando, entendendo, compreendendo, conhecendo, conectando, nós podemos fazer com que não seja a era da disrupção para a nossa vida, para as nossas empresas, para o nosso país, mas uma era de transformação. É um desafio que eu tenho, acho que cada um de nós cada vez mais sentirá, e tenho certeza, se o tempo médio de vida das empresas caiu de 60 anos para 20 em algumas décadas, ainda há muita coisa por vir. Ou nós transformamos, ou seremos disrupted. Muito obrigado.